A adolescente de 15 anos aprendeu desde cedo a se informar através das redes sociais. Eu costumo ver as notícias pelo Twitter. Este jovem sabe bem a importância dos perfis na internet. Quando a gente tem apenas uma única fonte de informação, podemos ser silenciados ou perder a capacidade de conexão com o resto do mundo. Estes estudantes da rede pública da Filadélfia, nos Estados Unidos, são beneficiados por uma ONG que desenvolve a habilidade de escrever. Mas há 2 anos, a instituição percebeu que deveria também ajudar os jovens a lidar com as fake news. Os jovens são muito bons em detectar fake news, porque eles raciocinam muito rápido. O que eles precisam é serem educados para aprender a detectar as notícias falsas, confirmando suas suspeitas. Uma pesquisa feita aqui nos Estados Unidos mostra que os mais jovens não se incomodam tanto com as fake news. Para eles é mais importante manter a liberdade de expressão na internet do que restringir os conteúdos falsos. Entre os mais velhos, a opinião é inversa. 48% dos americanos com mais de 65 anos acreditam que o governo deve restringir os conteúdos na internet para combater as fake news. Entre os jovens, o número é de apenas 31%. Quando o assunto é a interferência das empresas de tecnologia, os números mudam. 64% dos mais velhos acham que as companhias devem tomar atitudes para evitar a desinformação nas redes sociais. 42% dos jovens também. A pesquisa mostra ainda que muitos americanos acreditam que a maior parte do conteúdo que se encontra na internet não é confiável. Mesmo assim, muitos preferem se informar pelas redes sociais por causa da conveniência, da interação com os amigos e da rapidez. As fake news são parte do fenômeno da desinformação, que faz com que as pessoas tirem conclusões superficiais sobre temas dos quais elas não dominam. Desinformação, acho que é todo fenômeno em que alguém emprega alguma técnica para distorcer a realidade no exercício de comunicar. Mas a gente nunca teve uma dinâmica tão favorável à disseminação de desinformação. Em facilidade de comunicação, em custo e em rapidez. É fácil fazer, é fácil comunicar e é muito rápido para disseminar. E foi este fenômeno que fez com que um termo se tornasse cada vez mais comum nos Estados Unidos: alfabetização midiática. A alfabetização midiática é a habilidade de acessar, analisar, avaliar, criar, usando todas as formas de comunicação para expandir a definição de alfabetização do mundo de hoje. A alfabetização midiática ganhou força aqui nos Estados Unidos a partir das eleições presidenciais de 2016, quando as fake news foram consideradas decisivas para o resultado do processo eleitoral. De uma hora para outra, todo mundo passou a perceber o quanto é grave ter uma população vulnerável e considerada analfabeta no uso das redes sociais. As plataformas de redes sociais estavam completamente despreparadas para as intervenções da Rússia nas eleições americanas de 2016. A imprensa americana não soube como lidar com a quantidade de conteúdo programado de forma ilegal sobre os candidatos presidenciais. Para evitar que a população continue vulnerável às fake news, universidades, escolas, governos e a imprensa montaram uma espécie de força-tarefa em prol da chamada alfabetização midiática. O objetivo é ensinar pessoas de todas as idades as habilidades de expressão. Queremos criar um mundo de pensadores críticos, comunicadores efetivos e cidadãos ativistas. No estado americano da Pensilvânia, a alfabetização midiática tem começado a partir das escolas. A iniciativa tem partido não só de ONGs, como a que vimos no início da reportagem, mas também do próprio prefeito da capital, Filadélfia, que pretende implantar o programa em todas as unidades de ensino da cidade.
Esta pesquisadora da Temple University explica qual a importância disso. Crianças estão usando muito as redes sociais por muitas horas todos os dias. Se vamos deixá-las usar, precisamos ensinar como. A alfabetização midiática fez nascer também uma nova profissão no jornalismo, a dos checadores de fatos. Eu conheci um deles. O jornalista Salvador Riso, do Washington Post, explica que o jornal foi um dos primeiros a criar um departamento exclusivo para a checagem de fatos. A equipe busca a confirmação para cada uma das afirmações públicas feitas pelos políticos americanos e atribui de 1 a 4 Pinóquios, dependendo da falta de veracidade das informações. O presidente Donald Trump, por exemplo, em seus 649 primeiros dias de governo, fez 6.420 declarações falsas ou sem provas, segundo o jornal. Nós pensamos que isso é um problema, o hábito do presidente distorcer informações quando ele faz discursos que atingem o público. E por isso documentamos tudo. Mas é aí que nosso trabalho termina. Nos Estados Unidos, onde o presidente se comunica abertamente com a população através das redes sociais, especialistas acreditam que o jornalismo tradicional pode e deve ajudar as pessoas na busca por informações confiáveis. Nos Estados Unidos, o jornalismo é a única profissão protegida pela Constituição americana, devido ao direito à liberdade de expressão. Nosso trabalho não é mudar a cabeça de todo mundo. Nosso trabalho é dar a eles a informação para que eles possam escolher o que fazer. A gente precisa de informação de qualidade para impedir que a população sofra na saúde, no transporte. Nós precisamos de combater a desinformação para proteger a sociedade. Jalen aprendeu bem a lição. Nas redes sociais, nem tudo é verdade.